Me perguntaram se as 5 linguagens do amor no adulto são as mesmas da criança, né? Ou se de repente a criança tem linguagens diferentes. Não, são as mesmas 5 linguagens. Palavras de afirmação, toque físico, tempo de qualidade, presentes ou atos de serviço, tá? Só que o reverendo Gary Chapman, ele também escreveu o livro As 5 Linguagens de Amor das Crianças, onde ele pontua algumas diferenças, né? E algumas coisas que a gente pode observar justamente para aprender a manter esse tanque emocional da criança, né, cheio. E também ele fala sobre coisas que talvez a gente deva evitar. Então, se você é pai, se você é mãe, né, ou se você lida diretamente com uma criança, eu sugiro aí que você leia o livro, é mais uma sugestão de algo que de repente pode agregar bastante à sua vida, tá? De qualquer maneira, eu vou trazer aqui informações que eu espero que sejam relevantes para você. Bom, a primeira coisa que ele fala é que, independente da linguagem, a gente sempre deve dizer para a criança que a gente a ama, tá? Então, você vai dar um presente, você deve dizer que você ama a criança. Você vai fazer alguma coisa por ela, você deve dizer que a ama. Você vai dizer palavras de afirmação, você deve dizer que a ama. Lembra, palavras de afirmação não se limitam ao eu te amo, existem vários tipos de palavras de afirmação, né? Palavras que demonstrem apreço, elogios, palavras de incentivo. Então, mesmo que você fale essas outras palavras, você deve sempre deixar muito claro para a criança que você a ama, tá? Outra coisa é que até os 4 anos de idade, você deve falar todas as 5 linguagens com a criança. Você não deve priorizar alguma, você deve falar todas as 5 linguagens, tá? Depois dos 4 anos, pode ser que a criança já comece a manifestar, né, a demonstrar algum tipo um pouquinho mais específico na maneira como ela interpreta o amor, né? Agora, lembra, a gente não tem como saber qual é o tipo de amor que a criança vai interpretar, qual é o tipo de linguagem, né? Isso é a maneira, tem a ver com a maneira como a pessoa internaliza o amor. Então, a gente não tem como adivinhar a maneira como a criança vai perceber isso, tá? Por isso, a gente deve falar nas 5 linguagens. Depois dos 4 anos, é possível que a gente já comece a observar algum padrão, né? Pode ser que a criança já tenha aí alguma coisa um pouquinho mais específica. Como é que a gente pode observar isso? Primeira coisa, né? A criança, em geral, ela demonstra amor na mesma linguagem que ela quer receber, tá? Esse é um padrão normal. Então, a gente deve procurar observar como é que ela mais expressa amor, como é que ela mais demonstra amor pra gente. Provavelmente é o mesmo tipo de linguagem que ela quer receber, ou seja, é a mesma linguagem de amor que ela tem. Você pode perguntar, ué, mas não é igual no adulto? Não, não é igual, né? O adulto, com o passar do tempo, né, a criança, conforme vai crescendo, ela vai aprendendo que o outro tem, às vezes, um padrão diferente do dela. Então, é natural que ela acabe demonstrando amor numa linguagem diferente daquela que ela quer receber, né? Na criança, não. Na criança, ela, em geral, demonstra a mesma linguagem. A segunda coisa que ele fala para observar é o que normalmente ela pede para você, né? Através daquilo que ela pede com mais frequência, você pode observar se essa é aí também alguma linguagem mais específica. Por exemplo, ela quer te abraçar o tempo todo, né? Ela te pede mais abraço, ela te pede mais beijo, ela pede para passar mais tempo com você, ela pede para você fazer algo mais específico para ela, né? Ou coisas para ela. Então, de acordo com aquilo que ela pede para você, você pode ter aí uma ideia de qual é a linguagem principal. E a terceira coisa que ele fala é para você observar também aquilo que ela mais reclama para você, que ela sente falta, né? O que ela mais pede para você? Ela pede mais tempo com você? Ela pede mais carinho, né? Ela pede mais abraço, mais beijo, mais toque? O que ela mais pede para você
em geral, também pode demonstrar aquilo que é a maneira como ela mais interpreta o amor, tá? E ele fala que a gente sempre deve dar as 5 linguagens para a criança, né? Mesmo que a gente comece a perceber um determinado padrão, a gente nunca deve falar numa única linguagem, tá? E o que a gente deve fazer é priorizar, mas que a gente deve continuar falando em todas as linguagens. E por que priorizar? Porque também, se a gente falar, por exemplo, nas 4 linguagens de amor diferentes daquela que é a principal dela, ela pode não se sentir amada. Então, aprender a falar nas 5 linguagens e ficar atento à maneira como ela mais demonstra que sente necessidade de perceber o seu afeto e entregar isso para ela é de extrema importância, né, para que ela se sinta amada, para que ela se sinta pertencendo à relação e até para que, claro, né, ela possa crescer com a sua autoestima sadia, tá? No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho a respeito de cada uma das linguagens, o que a gente deve observar, o que a gente pode priorizar, o que a gente deve evitar, né? Também tem aí coisas que a gente pode ficar um pouquinho mais atento, entendendo que cada linguagem vai absorver isso de uma forma diferente. Então é natural que algumas coisas também pesem mais, né, para quem tem uma linguagem do que outra, tá bom? Então, fica aqui comigo, no próximo vídeo eu vou trazer essas informações para você, tá? E até a próxima!